Que a poderosa graça de Cristo seja sobre todos nós nesta noite. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4. O texto que será trabalhado nessa noite se encontra entre os versículos 7 e 16. Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Deus agracia e tem agraciado a sua igreja com dons espirituais. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, a tua palavra, ela é poderosa, é inerrante, a tua palavra é inspirada. O teu Santo Espírito nos trouxe desse bendito registro, para que a tua igreja crescesse na tua graça e na tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Pedimos agora, Senhor, a tua graça neste momento, a tua iluminação, para que a tua palavra seja descortinada no nosso coração e para que compreendamos a riqueza deste registro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Muito obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. A natureza nos dá claras evidências de que tudo aquilo que é vivo obrigatoriamente tem que crescer. Nós vemos isso no reino vegetal, no reino animal, no reino das bactérias, que tem um nome até bem estranho. Mas em toda forma de reino existente, tudo aquilo que é diferente da forma inanimada da criação, obrigatoriamente tem que crescer. E este crescimento é algo que é mostrado e demonstrado pelo próprio Deus. Deus incutiu na natureza o preceito eterno, porque até mesmo na eternidade exige-se crescimento, exige-se aumento. E o próprio Deus traz essa verdade na criação para que contemplemos e também venhamos aplicar essa mesma percepção na natureza, como também no reino dos céus. O reino dos céus, a eternidade, não é estagnação, não é marasmo, mas é dinâmico. O reino dos céus é movimento, o reino dos céus é crescimento.
E seguindo essa verdade, seguindo esse preceito, é que o apóstolo Paulo nos traz esta declaração entre os versos 7 e 16, falando a respeito do reino de Deus. E o tema do meu sermão nessa noite é: Deus agracia sua igreja com dons espirituais. E a primeira verdade que nós podemos ver neste texto, ela tem a nos dizer que nós todos fomos capacitados por Cristo. Vejam o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Paulo foi enfático neste versículo. Ele não disse que a igreja foi agraciada, mas ele pegou cada indivíduo que estaria escutando esta mensagem, desta carta, para especificar para esta pessoa que cada um de nós recebemos a capacitação de Cristo, recebemos o dom de Cristo. E uma grande dúvida que pode surgir nesta noite é: o que é dom? Dom é uma capacitação espiritual dada por Deus. Dom é uma manifestação, é uma forma do Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, se encontra lá a manifestação do Espírito por meio do dom. E é engraçado que a palavra manifestação no grego é a palavra tocha, é a palavra brilho, é a palavra clarear. Então, os dons do Espírito Santo são formas de trazer clarificação, de trazer luz, de trazer conhecimento da obra de Cristo. Então, toda a igreja e cada indivíduo, como é expresso pelo apóstolo Paulo, recebeu desta dádiva segundo a proporção do dom de Cristo. E ele explica como que este dom, como que esses dons, eles foram conquistados a nós. Nos versículos 8 e 10, traz uma repetição do Salmo 68, versículo 18. Ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e desceu e concedeu dons aos homens. E essa linguagem aqui, ela é uma linguagem de um rei que desceu para uma campanha militar, desceu do seu castelo, desceu do seu reino, que provavelmente estava num monte, e essa era a configuração do mundo antigo. Os reinos, eles eram construídos, as cidades eram construídas e fortificadas na volta de um monte, e o castelo do rei ficava bem no alto, e de lá o rei governava do alto deste monte. E essa expressão mostra que um rei desceu para uma batalha, para uma campanha militar, e ele venceu essa campanha militar. E os despojos dessa campanha foram os cativos, os prisioneiros de guerra. E diz o texto que entre os cativos estão também rebeldes. E esses cativos foram levados para o cativeiro, conduzidos por este rei até o seu reinado, até a sua cidade fortificada. Só que este rei, ele é tão maravilhoso, que ele não somente trouxe os cativos, os presos, aqueles que estavam presos os seus delitos e pecados, aprisionados pelo pecado. Ele não somente os trouxe, ele não os transformou em prisioneiros de guerra, em homens para serem humilhados, mas ele os exaltou e distribuiu dons para essas pessoas que estavam em cativeiro. É essa a linguagem do Salmo 68, versículo 18, de um rei que conquista, toma aquelas pessoas como os seus despojos e ainda os trata com benevolência, distribuindo os seus dons. Ele disse para os seus prisioneiros: bom, agora vocês serão meus súditos, eu tenho um reino para governar, eu tenho um grande império para administrar, então eu vou conceder agora capacitações para que vocês possam governar comigo. Fulano, você vai cuidar da fazenda. Toda a parte de recursos existentes no reino você irá administrar. Fulano, você irá administrar os assuntos de infraestrutura. Eu quero que você construa estradas em todo o meu império. Fulano, você vai cuidar da agricultura. Eu quero que você tenha noção de tudo aquilo que nós produzimos no reino, de grãos, de cereais, e eu quero que você administre tudo isso. É isso que este rei está fazendo, distribuindo dons, responsabilidades aos homens. Então, essa linguagem, além de ser uma
linguagem de uma guerra que foi vencida, e nós sabemos que essa guerra foi vencida por Cristo, na cruz do Calvário, derrotando a morte, destruindo o nosso pecado, levando homens que estavam aprisionados pelo pecado para os céus e distribuindo dons para eles. Mas também nós vemos que o próprio Cristo, exemplificado nessa passagem, ele é aquele que distribui, não de dons que estavam sobrando por aí, mas é aquele que distribui dos seus próprios dons para a igreja. Nós compreendemos que Cristo é possuidor de todos os dons e todas as capacitações. E nós podemos ver que no Antigo Testamento há uma declaração bem clara a respeito desta repartição das responsabilidades. Certa vez, Moisés estava sobrecarregado de pastorear aquele povo de mais de 1 milhão de homens. Ele pediu a Deus que tirasse um pouco do seu fardo. Então Deus deu a ordem para ele: olha, chama consigo os 70 anciões. E esses 70 anciões o Senhor tomou do espírito que estava sobre Moisés e repartiu entre os 70, para que a carga de Moisés fosse distribuída àqueles 70 anciões. Então, amados, nós podemos ver que é o próprio Cristo prefigurado na pessoa de Moisés, quem reparte dos seus despojos espirituais, dos seus dons, das suas qualificações, não à igreja, mas a cada indivíduo pertencente à igreja. E o versículo diz mais, no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, mostrando que Jesus Cristo, para trazer estes dons, ele precisou passar por um processo. Diz o texto no versículo 9 que ele desceu às regiões inferiores da terra. E esse texto ele é muito mal interpretado, porque eles olham esse texto e dizem, olha, regiões inferiores da terra, segundo o pensamento grego, é o Hades, é o lugar dos mortos. Quer dizer que Jesus, além de ter o seu ministério terreno, ele desceu até o lugar dos mortos? Não, não é isso. E o próprio apóstolo Paulo explica isso, lá em Filipenses capítulo 2, trazendo sobre a humilhação de Cristo. Ele desceu da sua glória às regiões mais altas até as regiões inferiores desta terra, assumindo a posição de um servo, assumindo todos os nossos infortúnios, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores. E ele assumiu a condição de servo até a morte e morte de cruz. E quando ele enfrentou a morte, Deus o exaltou. Então o texto está mostrando exatamente esse trabalho. Cristo dos céus desceu para a guerra, foi humilhado na nossa condição terrena, passou pela morte, ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus. E de lá ele repartiu os seus dons comigo e com você. Este é o Cristo Todo-Poderoso. E o versículo 10 traz essa ilustração que por causa da morte e ressurreição de Cristo, todo o universo é abençoado. Cristo, ele enche todas as coisas, ele abençoa todo o universo por meio da igreja. As bênçãos de Cristo, bênçãos espirituais e bênçãos eternas, têm abençoado o nosso pequeno ponto azul do universo, nosso planeta. A nossa estrutura de sociedade, ela só funciona por causa das bênçãos de Cristo, que estabeleceram a matriz do cristianismo para reger as nações. A própria Europa desfruta dessas bênçãos, o próprio Brasil desfruta dessas bênçãos. Todos os continentes da terra são abençoados por causa dessas bênçãos, por causa de uma igreja que se levantou vitoriosa no poder do Espírito Santo. Nós vemos também nos primeiros séculos essa obra maravilhosa da manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes. Quando o Espírito Santo desceu lá na festa de Pentecostes, 30 anos depois, o Evangelho já tinha alcançado a Espanha. E isso era algo que apavorava as pessoas. O poder do Evangelho,
abençoando toda a terra. O poder do Evangelho capacitando os crentes, o poder do Evangelho manifestando a vontade de Deus por meio dos dons do Espírito que Ele nos concedeu. Então, o que nós podemos ver desses dons também, é que esses dons são variados. Não são poucos. Na verdade, existem algumas listas no Novo Testamento. Nós temos uma delas ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6. E ali é manifestado que os dons são entregues, administrados e sustentados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos também uma outra lista em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8, mostrando essa multifacetada manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, os dons são variados. Não existe 2 ou 3, alguns tentam resumir a lista em apenas 9 dons. Mas nós compreendemos, e outros estudiosos da Bíblia compreendem, que as listas dos dons só existem no Novo Testamento, não para dizer e fechar a caixinha, olha, são somente esses dons. Não, mas para ilustrar que o Espírito Santo é dinâmico e tem abençoado a sua igreja com vários dons preciosíssimos que tem edificado a igreja do Senhor. E uma das coisas que nós podemos aprender dessa primeira verdade é que, além de compreendermos que todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo, cada indivíduo, nós temos que entender que este dom, mesmo sendo pequeno, ele deve ser usado para a glória de Deus. Imagine a seguinte situação: um noivo muito rico está num país distante, ele está lá na Itália, ele resolve ligar para uns amigos do Brasil e convidá-los para o grande casamento. A sua noiva é brasileira. E ele convida os seus amigos e ele diz o seguinte: olha, eu só preciso de uma ajuda, que no dia do casamento, você ajuda a minha noiva a ser apresentada da forma mais ornada possível. Eu quero que ela seja linda. Então ele ligou para alguns amigos e disse: olha, no dia do casamento, tu vai ser responsável pelo véu da noiva. Para um outro amigo, ele disse: olha, no dia do casamento, você será responsável pelo buquê de rosas. Para um outro amigo, ele disse: você será responsável por lançar as pétalas de flores até a entrada da minha noiva. Então ele determinou coisas pequenas para que no dia tudo estivesse lindo, ornamentado, tudo estivesse maravilhoso e o noivo pudesse então se alegrar com a sua noiva. Agora eu pergunto para vocês: se esses amigos forem irresponsáveis com a determinação do noivo, qual será o olhar ou a sensação que esse noivo terá a respeito dos seus amigos? Quando o noivo estiver pronto para receber a sua noiva e começar em todo o enlace matrimonial, e ele ver que a sua noiva está sem véu. Se fosse comigo, eu só fitaria o meu amigo e pedir uma coisa: a noiva entrou sem o buquê, eu olharia para o meu outro amigo: tu me paga. Pedir uma coisa. Entenda, por menor que seja o dom que Deus te deu, é para ser usado para a glória de Cristo. Uma segunda lição que nós podemos tirar dessa primeira verdade é que devemos ter humildade com aquilo que Deus nos entregou. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ali, lá em Romanos no capítulo 12, olha como Paulo assevera esta incrível verdade. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
O que quer dizer isso? Não pense de si mesmo além do que convém. Porque tem pessoas que recebem um dom e pensam, isso é a minha qualificação, isso faz parte do meu treinamento, então eu vou me gabar, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou bom. Eu sou muito bom. Ninguém pensa de si mesmo além do que convém. Isso acontece muito no louvor. Quando a pessoa quer cantar, eu quero cantar, você já cantou? Sim, eu canto no chuveiro. É uma bênção, não tem ninguém lá para me escutar. E aí ele começa a cantar. Aí você vê que, Senhor, só a glória para a gente suportar. A pessoa acha que canta e os anjos descem, mas na verdade a igreja corre. Então não pense de si mesmo além do que convém. Seja humilde, entendendo que a qualificação, a capacidade espiritual que você tem veio do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes. O que você vê como uma capacidade boa, como algo positivo, que pode ser usado para edificar a Cristo e para glorificar a Deus no meio de uma sociedade corrupta, entenda, foi Deus quem te deu. Nós fomos capacitados por Cristo. Recebemos dons maravilhosos, não a igreja, mas cada um de nós. Porém, nos versículos 11 até o versículo 16, existe algo bem específico. Existe uma condição para o pleno funcionamento dos dons de Cristo. Vejam no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Reparem que o versículo 12 está condicionado aos ofícios apresentados no versículo 11. Paulo está falando de capacitação espiritual que ele deu a cada um de nós. Mas no versículo 11, ele está falando de ofícios. E ofícios são algo que é determinado pelos dons que essas pessoas receberam. Por exemplo, nós vimos aqui presbítero. Presbítero tem que ter o dom de governo, o dom do ensino, o dom do pastoreio, do aconselhamento. Esses são alguns dos dons que o presbítero tem que ter para que ele exerça, então, o seu oficialato. Agora vejam que o versículo 12, ele vai dar a regra que Paulo estabelece. Versículo 12, com vistas. Por que Deus nos concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres? Com vistas ao aperfeiçoamento. O que são cada um deles? Apóstolos, de forma bem sucinta, são aquele colegiado que Jesus Cristo escolheu para estar com ele. São os 12 e o apóstolo Paulo. É aquele colegiado que foi testemunha do ministério de Cristo, que o contemplaram, que viram ele exercer os seus milagres, que ouviram os seus ensinos, que foram testemunha de tudo que Cristo fez, da sua morte, ressurreição e ascensão. Mas temos um problema aí, o apóstolo Paulo, ele não viu nada disso. Sim, mas ele fala com autoridade apostólica, lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Falando sobre a ceia, ou seja, ele recebeu do próprio Cristo aquela informação de como deveria acontecer a ceia do Senhor. Então, Paulo, ele foi um apóstolo nascido fora de tempo, mas ele também foi testemunha ocular de Cristo, só que de uma forma muito mais mística do que o Cristo pessoalmente, de forma física. Então, nós vemos que o versículo 12 está condicionado ao versículo 11. Apóstolos são um colegiado de Cristo, os profetas eram aqueles mesmos profetas do Antigo Testamento, e o próprio livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar, no capítulo 13, que a igreja de Antioquia possuía profetas e mestres. Nós vamos ver também aparecer um tal de profeta Ágabo, que profetizou que haveria fome na terra.
nós vamos ver que o próprio profeta Ágabo foi quem disse ao apóstolo Paulo que ele seria preso em Jerusalém e entregue aos gentios. Então nós temos aí um ministério que fazia parte de uma transição entre a antiga aliança, com toda a sua forma de funcionamento por meio dos profetas, e a nova aliança por meio do cânon que nos foi entregue, que é as Sagradas Escrituras. Enquanto havia esse processo de transição, as Escrituras estavam fechando, estavam sendo conduzidas, estavam sendo concluídas para que nós tivéssemos agora o cânon sagrado nas nossas mãos e não precisássemos mais de profetas. Olhando nesse termo restrito, nós temos profetas lá na antiga aliança, no processo de transição para a nova, mas também nós temos, no sentido amplo, profetas, que são aqueles que leem as Sagradas Escrituras e interpretam e aplicam na vida do povo. Nós temos também um outro ministério, que é o ministério dos evangelistas. Nós vamos ver esse ministério claramente lá na terceira epístola de João, mostrando os pregadores itinerantes que João enviava para poder fortalecer, confortar as igrejas de Cristo. E nós temos também aqui pastores e mestres. E aqui, meus irmãos, não são dois ofícios, pastor e mestre. No grego, não existe o artigo para a palavra mestre. Se não existe o artigo, quer dizer que a palavra mestre está caminhando em conjunto com a palavra pastor. Então, o que existe mesmo é o pastor mestre. E pastor mestre não é aquele pastor que só conforta, é o pastor que ensina. O grande ministério do pastor é ensinar. Diante deste quadro geral dos ofícios que Cristo nos apresentou, nós temos que ver que existe algo similar entre eles, para podermos entender como que o versículo 12 está condicionado ao versículo 11. E o que há de comum entre esses ofícios é a palavra ensino. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastor-mestre eram responsáveis pelo ensino da igreja. Então, o apóstolo Paulo está mostrando que, para que estes dons sejam perfeitamente utilizados, para que os membros da igreja venham a desempenhar de forma clara e objetiva e venham a trabalhar na edificação do corpo de Cristo, eles precisam estarem sujeitos ao ensino e à liderança que o Espírito Santo, no seu projeto eterno, estabeleceu para a igreja de Cristo. Então, como que eu posso melhorar o funcionamento do meu dom? É orando, jejuando em casa sozinho e não escutando a pregação do Evangelho? Não. O aperfeiçoamento do dom parte daqui. Ensino das Escrituras. Paulo está colocando o ensino das Escrituras, da vontade de Deus, da lei de Deus, do desígnio de Deus no centro. Você só pode operar o teu dom de forma clara e objetiva se você der ouvidos à pregação do Evangelho. Você só pode ser um excelente servo e exercer os teus dons com qualidade se você prestar atenção no ensino bíblico. Você só pode melhorar o teu talento se você der ouvidos à palavra do Senhor. Vejam, meus queridos, não somente a questão do aperfeiçoamento é advindo desses ministérios de ensino, mas a questão do aperfeiçoamento trazer aos santos o perfeito desempenho do serviço e também trazer aos santos o poder para a edificação do corpo de Cristo. E essa palavra ela está muito batida, edificação. Quando nós pensamos em edificação, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Nós imaginamos aquela pessoa sentada, com uma Bíblia aberta, lendo as Escrituras, e ele está pensando assim: eu estou edificando a minha alma. Nós pensamos que edificação é algo que não é palpável. Nós pensamos que edificação é algo somente espiritual. Porém, a palavra traduzida aqui como edificação, que nós entendemos que também é construção, é uma palavra que une duas outras palavras. Une a palavra casa
e a palavra telhado, que quer dizer construção. E construção é mais palatável para a gente. Quando eu vou falar de construção, eu vou falar de tijolo, cimento, argamassa, vergalhão. Eu vou falar de pessoas colocando a mão na massa. Eu vou visualizar uma construção na minha mente de alguém carregando um carrinho de mão cheio de areia, de outro com uma bitoneira fazendo massa, fazendo concreto. Então, isso é construção. Paulo pega a metáfora da construção civil e aplica para a construção do corpo de Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o dom que você tem, ele tem um propósito. E esse propósito é construir o corpo de Cristo. E de que forma nós construímos este corpo? De que forma, qual é o alvo? Este corpo, ele tem um limite de crescimento? Ele possui algum alvo? Existe uma meta para este corpo? Existe algo estabelecido que Cristo determinou para a sua igreja? Sim, existe. O versículo 13 mostra essa verdade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o alvo de Cristo para a igreja. E como que ele fará isto? Por meio do teu dom. É por meio do teu dom. O Senhor vai usar o teu dom, embora você reconheça que ele seja um grande dom ou um pequeno dom, mas ele irá utilizá-lo para construir o corpo de Cristo. Vocês já passaram em algum momento dessa fase, ou passarão, acredito que todos passaram, lá na escola infantil, quando a tia faz aquele projeto de ciências, vamos plantar uma semente de feijão, Você vê com criança, adultos ficam surpresos, eu sou surpreso até hoje com essa experiência. Pegar o algodãozinho, colocar lá no copinho plástico, dar uma molhadinha, colocar 3 grãos ali, meio que tapar aquele grãozinho de feijão, e 2, 3 dias depois você vê aquele feijão, aquele grãozinho erguendo, abrindo já o germe lá germinado, vê que as raízes estão crescendo, as folhas estão despontando, sempre 2 por vez, depois aquele grão, aquele resto do tecido dele vai diminuindo, ele vai crescendo e você vê, puxa, dá até pena de colocar o trabalho de ciências no lixo. Você fica com pena, você parece que se torna pai daquilo, eu preciso que isso cresça, e você tenta achar até um pedaço de terra no prédio para colocar aquele grão de feijão, para que vire e venha bastante vagem, e tenha uma produção de feijão, e você vire o rei do feijão. Começa a imaginar aquilo tudo. A natureza por si só, ela mostra que ela precisa crescer. E eu quero falar isso porque existe uma realidade estranha nos nossos dias. Existem membros que são qualificados por Cristo. Você enxerga o dom de Cristo na vida deles. Mas o que eles fazem com esse dom? Tem gente bastante para trabalhar na igreja, eu vou dar oportunidade para eles. Péssimo. Péssimo. O que Paulo está dizendo aqui é que o dom que você recebeu não pertence a você. É um dom de Cristo que foi dado a você com o objetivo de servir a igreja. Sabe quando o pai compra um brinquedo, o pai que tem 2 filhos, 2 filhas, compra um brinquedo pensando que as 2 vão brincar com ele? Compra um quebra-cabeça, uma monta, depois, eu sei que vai ser benéfico para outra. Ou então roupinhas, Já compra, tomara que o calçadinho dure para a filha menor poder usar ele. É o mesmo que Cristo faz. Ele deu um dom, não para que você seja o Senhor dos dons, ou o rei do feijão, mas para que você use para o crescimento da igreja. E é importante você gravar isso no teu coração. Quando você omite
o funcionamento do teu dom, você está omitindo a construção do corpo de Cristo. Você está omitindo o crescimento de irmãos. Você está impedindo que outros irmãos venham ser abençoados, agraciados pelo próprio Cristo, porque o dom é manifestação do Espírito. Porque você acha que existem dons demais na igreja e que você pode ficar no teu sábado, final de semana, olhando a tua sériezinha, tomando o teu suquinho, porque tem outras pessoas que estão trabalhando na igreja. Ei, muda isto! Se Deus te deu este dom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te concedeu essa capacitação, não é para ti. Você está impedindo outros de serem edificados, de crescerem espiritualmente, de serem pessoas maduras na fé, de fugirem de ventos de doutrinas estranhas, porque você está impedindo o funcionamento do dom que Cristo deu a você. Pare com isto nesta noite. Pare de ser pragmático, achando que você tem o direito de ter o final de semana dos seus sonhos. Um final de semana tudo bem, mas todo final de semana? Todo final de semana? Eu tenho que sair, eu tenho compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Hoje eu vou no culto porque tem ceia, porque é o culto mais espiritual que existe, é o mais poderoso. Tem essa impressão que é o mais... que eu vou chegar lá, vai sair que nem o Highlander, soltando relâmpago para todos os lados. Não. Você está impedindo a igreja de crescer, de chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui é interessante, que este é o alvo de Cristo, é que nós tenhamos uma unidade da fé, venhamos a compreender de forma mútua, igualitária, quem é Cristo. Qual é o contrário disto? Qual é o contrário da edificação da igreja? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. O contrário de uma igreja que opera os seus dons de forma clara é meninos sendo levados por todo o vento estranho de doutrina. Porque o corpo não estava sendo construído. Você pode dizer, vou deixar que outro irmão venha trabalhar no meu lugar. Se você não está doente, se você não tem qualquer tipo de impedimento, você não pode impedir a igreja de ser edificada pelos teus dons. Dê um basta nisso hoje. E eu estou falando com todos. Todos. Todos nós temos dons. Cristo me agraciou. Procura que acha. Medita aí que tu vai ver alguma coisa aí que Cristo te deu aí para você operar. Se você não operar, a coisa é séria. Uma outra verdade que nós podemos, uma outra aplicação que nós podemos tirar dessa segunda verdade, é que todos nós temos a obrigação moral de crescermos. Todos nós. E existem 3 coisas que podem impedir o teu crescimento espiritual. A primeira delas parte daqui, púlpito. Se o púlpito não for bom, se a mensagem não for boa, se o ensino não for de qualidade, você pode não crescer. Uma outra forma de você não crescer é através das pessoas que estão aí na tua volta. Pessoas que estão omitindo o funcionamento do dom delas. Pessoas que estão guardando para elas, eu sei que eu tenho esse dom, mas eu vou guardar para mim, porque tem tanta gente qualificada, mais qualificada que eu, que pode operar esse dom. Talvez vocês não estejam crescendo por conta dos irmãos que estão na sua volta, que não estão colocando em prática aquilo que eles receberam de Cristo. E a outra forma de não crescermos e sermos impedidos do crescimento espiritual é nós mesmos. E como que você chega a essa conclusão? Se você percebe que você está tendo alimento sólido por meio do púlpito, se você percebe que você está tendo a assistência dos teus irmãos por meio dos dons da igreja, que você vê a igreja funcionando em dons que você necessita para a tua edificação,
e mesmo assim você não cresce, é sinal que você não está absorvendo os nutrientes necessários para o crescimento. Um bom pé de feijão, para ele crescer, ele precisa ali do algodãozinho, que vai fornecer todos os nutrientes necessários para ele compor o seu corpo, vai precisar de água, vai precisar de um bom solo, vai precisar aprofundar suas raízes, vai precisar de luz de qualidade, do brilho do sol. Agora, se ele não tiver isso, ele não vai crescer. Então eu te digo hoje que se você não está crescendo, e você está percebendo que está tendo ensino de qualidade, que está tendo escola bíblica todos os domingos para você aprender, para exercer com qualidade os teus dons e talentos, e que mesmo assim você não está crescendo, está na hora de você aprofundar as suas raízes no solo fértil da escola bíblica dominical. Está na hora de você aprofundar as suas raízes na presença nos cultos, na comunhão com os santos. Está na hora de você aprofundar as suas raízes para aquilo que a palavra tem a dizer sobre a tua vida. Está na hora de você criar raízes, começar a crescer e dar fruto, porque o que você tem não é teu, pertence ao Senhor para a edificação da Igreja de Cristo. Em resposta a essa mensagem, louvemos a Deus com o cântico Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar. Vamos sair desse marasmo. Vamos sair aí dessas férias perpétuas. Vamos sair desse final de semana de bênçãos que não termina nunca. E vamos trabalhar para aquilo que é eterno. Cristo desceu à nossa realidade, venceu a nossa guerra, subiu aos céus, nos levou com Ele e nos deu dons incríveis para edificarmos, construirmos a Igreja de Cristo. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé.